Bom dia, irmãos. Nós vamos então começar o nosso último estudo sobre o panorama do Antigo Testamento no livro de Números. E só para a gente relembrar alguns pontos da aula passada, e para nós finalizarmos da série de Números, os alvos da lição, né? Saber e entender a relevância do livro de Números, no sentir e agradecer a Deus por sua fidelidade, e no agir, listar as circunstâncias que Deus, listar circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na vida diária. Na semana passada, nós então começamos falando sobre o estudo de número 2, né, que foi murmuração e rebeldia contra Deus, da qual a gente vai frisar um pouco hoje também a respeito disso. E nós vimos que a murmuração e a rebeldia, ela destrói o povo de Deus de dentro para fora, né? Então, nunca é de fora para dentro, sempre é de dentro para fora, né? Então, Números 9:23, que foi o versículo-chave que dizia: segundo o mandado do Senhor se acampavam, segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. E aí nós vimos o contexto, né, de todo aquele problema que eles tiveram. Então, gostaria só de passar rapidamente nisso aqui, para nós irmos direto para o tema de hoje em específico. Então, nós concluímos na semana passada dizendo que no deserto Deus provou Israel, quem era fiel e quem murmurava. Hoje o deserto da vida, né, revela o nosso coração também. E aí a gente tem duas escolhas: ou murmurar e rebelar-se, ou confiar e obedecer. Então, para nós começarmos hoje, nós vamos falar sobre incredulidade, rebeldia e fidelidade de Deus, porque é praticamente o tema do livro de Números, né? Então, quando nós vemos a vida do povo de Israel, parece que isso foi uma constante. Deus livrava o povo agradecia, depois murmurava, aí desobedecia e ia para longe de Deus. Aí Deus novamente castigava o povo, trazia eles e livrava eles de tudo. E continuava nesse ciclo. Parece que o povo de Israel viveu nesse ciclo por muitos e muitos anos. Então, para nós começarmos hoje falando sobre essa incredulidade, rebeldia e fidelidade de Deus, nós vamos de Números 16 até o Números 31, que é até o final do livro, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Pai, aqui na Tua presença nós queremos te agradecer por essa manhã. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, a desenvolver, ó Pai, o ensino das Tuas Escrituras, anexar os nossos corações para não cometermos os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram, ó Pai, com relação à fidelidade ao Senhor, e para nós então fixarmos a nossa vida no Senhor, de modo que o Senhor possa ser visto através dela todos os dias, em todos os lugares. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos ver o contexto em que nós nos encontramos aqui nesse último estudo. Nós estamos aqui dentro de Números 13 a 16. Dentro do contexto aqui, os 12 espias são enviados à terra de Canaã. Esses 12 espias vão lá para verificar como era a terra, para voltar a falar para o povo, para que eles pudessem ir lá e conquistar a terra. Deus já havia prometido essa conquista. Quando eles vão lá e voltam, nós temos um relatório excruciante, né? Porque de todas as bênçãos que eles vinham vendo de Deus, o que Deus tinha feito pelo povo, chega naquele momento, dos 12, 10 deles são levados a fazer o povo murmurar, enquanto somente 2, que nós conhecemos muito bem, né, que é Josué e Caleb. Inclusive tem um livro somente falando sobre Josué, né, que já é depois do Pentateuco, que é justamente sobre a vida de Josué e o quanto Josué serviu ao Senhor. E aí, que foi o sucessor de Moisés, né? E nós vemos também Caleb, que foram os únicos 2 que permaneceram fiéis ao Senhor, e foram os únicos 2 do povo de Israel inteiro que entraram na terra de Canaã da antiga geração. Todo o restante, infelizmente, como diria o Carlton, né, foi de base, né? Eles morreram dentro do deserto e não viram a terra prometida, justamente por quê? Porque desobedeceram e murmuraram contra Deus.
Então, o povo escolheu não acreditar em Deus e Deus então condena a geração incrédula a morrer no deserto durante 40 anos. Alguns textos que eu gostaria de ler com os irmãos, e eu gostaria que os irmãos pudessem abrir para a gente, é Hebreus 3,19, 2 Coríntios 5,7 e Josué 14, de 8 a 9. Tem aí escrito, né, no projetor. Então, aquele irmão que encontrou pode ler para a gente? Então, Hebreus 3,19. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ok? Quando o escritor de Hebreus está escrevendo, e ele fala justamente sobre o povo de Israel, ele fala, olha, o povo de Israel não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade deles. Deus havia prometido e eles recusaram acreditar na promessa de Deus. 2 Coríntios 5,7. Então, a certeza de nós que somos cristãos, quando seguimos a Deus, é que nós seguimos por quê? Por fé e não pelo que nós vemos. O povo de Israel, naquele momento ali, vendo tudo que Deus tinha feito, não tiveram fé de que eles alcançariam a terra prometida. E aí eles foram pelo quê? Foram simplesmente pelo seu próprio querer e não confiando na promessa de Deus. E Josué 14, 8 e 9? Isso foi a promessa que Deus fez para Caleb, né? Então Caleb naquele momento fala, olha, Senhor, eu permaneço fiel. Meus irmãos que foram comigo lá, eles desistiram do Senhor. Mas não, eu permaneci fiel. E não foi à toa que Caleb, quando chegou, ainda conquistou uma das terras mais difíceis de ser conquistada e era uma das melhores. E ficou para ele como herança justamente pela promessa de Deus. Ele não teve medo, ele confiou no Senhor, ele já não era um rapazinho, já era um senhor de idade. Mas ele foi lá, confiou em Deus e Deus então proveu ele a todas essas bênçãos. Então, quando nós vemos dentro dos textos aqui de comprovação, nós vemos que apesar da negligência do povo de Israel de confiar em Deus, Deus então pôde mostrar para pelo menos dois que a sua fidelidade ela permanece de geração a geração. Tá bom? Então, dando continuidade, irmãos, dentro dessa parte de incredulidade ali em Cádiz Barneia, nós vemos uma parte teológica que é importante. Por quê? Dentro da teologia, nós temos 3 pontos aqui que são inegáveis naquele momento. Primeiro é que a incredulidade, ela nega o caráter de Deus e paralisa a missão. A incredulidade simplesmente nega o caráter de Deus. Porque quando o povo foi rebelde contra Deus, naquele momento, eles não confiaram na promessa de Deus, eles estavam dizendo o que dentro dos seus corações? Deus não tem poder para cumprir a sua palavra. Eu não acredito nisso. Ou seja, Deus não tem poder de cumprir sua palavra. Então, é negar o caráter de Deus. Deus já havia dito, olha, vocês vão. Agora, é engraçado, você parou para pensar que Deus não fez assim. Não, mas eu já prometi, vocês vão agora, eu estou falando que vocês vão. Deus fez isso? Não. Deus fez o quê? Ah, é? Vocês não acreditam, não? Vocês estão desconfiando da promessa que eu fiz? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, já que vocês não confiam no que eu prometi, pois nenhum de vocês vai entrar lá. Então vai ser os filhos de vocês que vão entrar por murmuração e desobediência de vocês. E vocês vão rodar no deserto por 40 anos para vocês aprenderem. E durante 40 anos o povo de Israel foi rodar no deserto. Isso foi uma vergonha tremenda.
Você já parou para pensar na vergonha que foi? Porque eles saíram do Egito com mão poderosa. O Egito nunca tinha visto nada igual, nem na sua história, nem antes nem depois, como as 10 pragas. Chega no Mar Vermelho, o exército de Faraó é derrotado de forma extrema. Nenhum exército antes ou depois tinha sido derrotado daquele jeito, sem levantar apenas nenhuma arma. Derrotado um exército inteiro. Eles vão nas regiões e o povo tem medo. Quando eles vão fazer lá a visita, que eles vão pegar os cachos de uva e tudo, o povo, ouvindo o nome do povo de Israel, teve medo. Anos depois, 40 anos depois, quando o povo de Israel chega na frente de Jericó, o povo estava com medo. Os espias que foram lá, aqueles 2 espias que Raabe salvou, escutaram no povo que o povo estava com medo dos hebreus. 40 anos depois, imagine naquele momento que tudo estava acontecendo. Então, a incredulidade ali, ela nega o caráter de Deus. O povo não soube aproveitar. E o que isso fez? Paralisou a missão. Eles poderiam ter conquistado a terra naquele momento. Seriam poucos anos ali, eles estariam com toda a terra completa para eles. Mas não, tiveram que esperar 40 anos por causa da incredulidade. A segunda coisa é que é natural ver os gigantes. É natural ver os gigantes, ver os homens fortes, poderosos. Mas confiar em Deus é sobrenatural. Porque as dificuldades, falando sobre o povo de Israel ali em específico, o povo de Israel olha para aqueles homens, vê aqueles homens poderosos lá, então eles encontram a primeira barreira, que é a barreira da dificuldade. Toda a nossa vida é baseada em dificuldade. A gente não faz nada que seja fácil. Se for alguma coisa fácil, é porque tem alguma coisa errada. Não é verdade? Tudo tem suas dificuldades. Olha, quando nós nascemos, qual é a primeira barreira que nós enfrentamos quando nós nascemos? A gente está desenvolvendo, estamos desenvolvendo ali, nós nascemos da nossa mãe, estamos desenvolvendo. Primeira dificuldade que nós temos é ficar em pé. É o primeiro gigante. Se a gente não levantar e tomar uns tombinhos, a gente não vai andar. Mas o que gera ali, o que a confiança, no caso do povo de Israel, se o povo de Israel confiasse em Deus, eles estavam crendo em algo sobrenatural. Além do natural, acima do natural. Irmão. Segurança. Que interessante. Quando Davi e Golias enfrentou outro gigante, e o povo estava com medo, paralisado. E Davi, em relação a Golias, era super pequeno, cara. Mas, quer dizer, quem suplantou tudo aquilo? O Senhor. Entendeu? Ele foi bem lá atrás, o povo ficou com medo. De novo, aqui na frente, o medo não foi paralisado, mas o Senhor mostra de novo, mostrando para ele, lá. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem, essa história de Davi e Golias é muito interessante, porque essa semana eu estava dando uma estudada sobre... Eu falei para os irmãos que eu estou assistindo aquela série, né, House of David, né, que é a Casa de Davi, e me criou a curiosidade de ver o histórico ali do povo de Israel, a situação e tudo, e aí eu estava estudando essa semana. Eu não sei se os irmãos sabem, a funda que Davi usou era um instrumento de guerra. Às vezes a gente pensa, não, é um estilingue, alguma coisa assim. Não era. A funda era um instrumento de guerra. Aquela funda ali, tanto é que o Davi não conseguiu vestir a couraça de Saul, né, porque era muito pesada, então ele foi com o que ele tinha e pegou a funda, que era um instrumento de guerra. Então, existiam 3 frentes: a infantaria, a cavalaria e os atiradores. A infantaria era aqueles que iam para frente com lanças, escudos e espadas. A cavalaria era o que iam de cavalos e carroças, né? E os atiradores eram aqueles que usavam arco e flecha ou funda. Os irmãos sabem qual era a tribo que era especialista
E a Bíblia deixa bem claro, especialista nas mãos direita e na mão direita e na mão esquerda de atiradores de funda, era a tribo de Benjamim. Eles eram especialistas, a Bíblia deixa bem claro, especialistas tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, e eles não erravam o alvo. De quem era a tribo do rei Saul? Benjamim. Quem era o mais apto para ganhar a luta com uma funda? Pessoal de Benjamim. Quem era o líder deles? Saul. Você pensa comigo que Deus utilizou alguém de Judá como para ganhar de um gigante com um instrumento que era especialidade do rei de Israel? Foi uma vergonha danada para Saul, não é? Foi uma vergonha extrema. Saul se amedrontar, enquanto Davi foi lá e desacordou ele, né, com a pedrada, depois matou ele com a espada. E é interessante a gente ver isso. Por quê? Porque Deus utilizou um menino que não vai dar nada. Só que Deus já havia preparado ele antes. Ele já havia ganhado de um leão, já havia ganhado de um urso, né? E aí para depois ganhar de um homem. Era um filho, Já era um filho. Das coisas principais, né, que a gente tem que sempre lembrar, né? Ele era ungido do Senhor já não era só um soldadinho, né? Já era Deus já havia separado ele. Então, é natural nós vermos os gigantes, super natural. Mas ainda é mais sobrenatural é confiar em Deus, porque é Ele que nos leva a vencer os gigantes. Então, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia não devem ser motivo da nossa incredulidade, mas deve ser motivo da nossa confiança no sobrenatural de Deus. Agora, a incredulidade gera murmuração, medo e desobediência. Foi o que aconteceu com o povo de Israel ali. Eles murmuraram, eles tiveram medo e eles desobedeceram ao Senhor. E é por esse motivo que nós podemos ver, dentro de um exemplo prático aqui, que as pessoas deixam de avançar em ministérios ou decisões espirituais porque olham para as dificuldades ao invés de olhar para Deus. Olha, por que as pessoas desistem dos ministérios e das coisas? Desistem, de desistir mesmo. Passei uma dificuldade de desistir. Porque elas esqueceram da fidelidade a Deus. É algo interno, né? Exatamente. Porque a força não se tornou minha, se tornou a força não era de Deus, era minha. Por isso que há tanta desistência. Então, nós não podemos deixar, irmãos, que os gigantes apaguem a nossa visão da promessa de Deus. Olha, muita gente utiliza esse termo, as promessas de Deus, como se fosse algo, como uma caixinha de tesouros em que a gente fala qual é a promessa de Deus para a nossa vida. O melhor, já escutou aquela frase? O melhor de Deus está por vir, né? O melhor de Deus está por vir para a sua vida. Eu falei, não, irmãos, é errado, essa frase é errada. O melhor de Deus já veio por nós. O melhor de Deus já veio na cruz. Não é verdade? Ele já deu algo que nós não podemos pagar por nada na eternidade. Então o melhor de Deus já veio. Não existe esse negócio de, porque você vai alcançar as promessas de Deus. Qual é a maior promessa de Deus para nossas vidas? A vida eterna. Se eu sou salvo, eu tenho segurança da vida eterna. Então agora eu não vou trabalhar para ter a vida eterna. Eu vou trabalhar por agradecimento a Deus pelo que Ele já fez por mim. Ontem eu estava falando para os jovens, a gente falou justamente sobre isso, que nós não fazemos as coisas para Deus porque nós queremos a vida eterna, porque nós queremos ser salvos. Nós fazemos as coisas para Deus com alegria no nosso coração, independente da situação, porque nós já somos. É uma forma de agradecimento a Deus. Então a incredulidade, ela gera murmuração, medo e desobediência. Então por isso que nós não podemos ser incrédulos, mesmo dentro da igreja. Nós não podemos permitir que os gigantes da vida apaguem a visão da promessa que Deus tem para nós, que é a vida eterna. A visão do cristão não é mais uma visão horizontal, a visão do cristão é
vertical. Eu não olho mais para o que eu vou alcançar aqui na terra. Por mais que nós vivamos na terra e queremos alcançar coisas na terra. Por exemplo, ninguém quer viver miseravelmente, ninguém quer viver mendigando. A gente quer viver uma vida boa. Deus nos deu a terra justamente para nós nos satisfazermos nela. Né? Quando ele colocou o homem no jardim do Éden, ele disse que, olha, desfrute de tudo. Não é? Desfrute de tudo que eu criei. Agora, cuide também. E também aproveite, mas cuide. Né? Então, nós temos isso. Agora, nossa visão como cristãos não pode ser somente na horizontal. Nossa visão tem que ser vertical. A minha vida eternamente com Deus. E aí, irmãos, nós vemos a rebeldia contra Deus e contra a sua liderança. Dentro do contexto, nós vimos semana passada, nós vemos ali Corá, Datã e Abirão, que desafiaram a Moisés, e aí a gente viu aquela alegação, né, que eu sou mais santo que os outros, olha, os irmãos são santos, então por isso vocês estão querendo ficar na nossa frente. E que, na verdade, eles só queriam poder e posição. Deus confirma, então, o chamado de Moisés, o chamado de Arão, ao ponto da vara de Arão florescer, né, e a vara de Arão depois foi colocada dentro da Arca da Aliança, né, e Deus confirma o chamado e julga os rebeldes ali. Então, os irmãos que puderem abrir, vamos abrir em Números 16:3, Hebreus 13:17 e Romanos 13:1. Então, a vara de Arão ali, ela floresce como sinal da escolha divina. Então, nós vemos ali o chamado de Deus, o julgamento dos rebeldes, tá? Aí vem aquela apelação, né, pro emocional, né? Então, mas nós somos santos e o povo também é santo e vocês se colocam acima de nós. Mas quem chamou eles foram quem? O tempo todo? Foi Deus. Deus o tempo todo mostrando que o chamado tinha sido dele para o povo, né? Hebreus 13:17. Sujeitai-vos a eles, velam com vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pensa, quando é escrito lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele deixa bem claro, olha, cuidem dos pastores. Como é que é o nome? Velem pelos seus pastores, cuidem deles, amem eles. Deixe que o trabalho deles seja um trabalho leve, né? Para quê? Porque isso vai ser proveitoso para quem? Para a igreja local, né? Para a igreja local. Quando o pastor tem um trabalho mais leve, a igreja local, ela tem essa leveza também. Então, as duas coisas andando juntas, né? Deus abençoando a igreja, abençoando o pastor, abençoando a igreja, e são bênçãos sobre bênçãos, né? E foi exatamente o que Corá, Datã e Abirão fizeram, exatamente o contrário. Eles colocaram um peso sobre a vida de Moisés e sobre a vida de Arão. E quantos lugares têm feito isso em cima dos pastores, né? Então, nós precisamos aqui colocar a nossa certeza. Não, quando fala isso sobre submissão, é a mesma palavra que é utilizada para o relacionamento entre um homem e uma mulher, sobre a submissão. Não quer dizer que você vai mandar e pisar, mas quer dizer o quê? Você está sob a mesma missão, né? Está sob o mesmo mandado do Senhor. Então, estar em submissão não é estar sendo pisado, é estar o quê? Sobre a mesma missão, andando juntos, trabalhando juntos, cuidando uns dos outros, tá? Em Romanos 13:1, então, pensa comigo. Deus que instituiu a autoridade, mesmo os que não são cristãos. É Deus que instituiu a autoridade. Então, nós precisamos fazer o quê?
orar pelas nossas autoridades. Seja ela na igreja local, seja ela política, seja ela social, seja ela onde for, no trabalho, nós precisamos sempre orar pelas nossas autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus, mesmo os ruins. Já parou a pensar? Olha, nós estamos passando uma situação crítica no nosso país, eu não vou falar sobre política, mas estamos passando por uma situação em que nós não concordamos, como igreja, como cristãos, nós não concordamos com a liderança que está atualmente lá. Mas nós vamos faltar com respeito com eles? Não, nós vamos fazer o quê? O que a Bíblia manda? Orar por eles. Olha, o coração deles já está bem duro com relação ao Evangelho. Talvez não se entreguem ao Senhor Jesus, porque o coração está bem, como a gente chama, cauterizado ao Evangelho. Mas nós podemos orar para que Deus faça a diferença ali, né? Naquele meio, e levante pessoas que vão trabalhar em prol do povo, em prol do seu reino. Então, quando nós estamos aplicando isso à igreja, igrejas divididas muitas vezes são por rebeldia de líderes ambiciosos. Então, precisamos tomar cuidado com isso, para que nós não sejamos desse jeito. Olha, crentes que questionam tudo por orgulho sem espírito de oração. Eu lembro o pastor John Lee, foi meu professor de seminário, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que uma vez eles estavam dentro da igreja, era uma assembleia extraordinária, que eles iam discutir sobre que cor ia pintar a igreja. Irmãos, ele falou que ele parou, porque 49% queria que a igreja fosse de uma cor e 51% queria que fosse de outra. E ele falou, aí os irmãos estavam ganhando, né? Falaram, tá vendo? Somos maioria. Ele falou, não, irmãos, vamos parar por aqui. Uma igreja que está subdividida em 49 a 51 não é uma igreja que está saudável. Não é uma igreja que está saudável. Nós vamos para casa, nós vamos dissolver essa assembleia aqui, nós vamos para casa, nós vamos orar, vamos colocar nossas cabeças em oração, pedir a Deus a direção, porque para escolher uma tinta nós estamos fazendo isso. Imagine se fosse uma coisa mais séria. Não é verdade? Então, assim, nós vamos para casa, nós vamos orar. No próximo culto aqui, na próxima assembleia, nós vamos decidir isso, mas nós vamos decidir não com confusão. Nós vamos decidir por bens. A assembleia é o quê? É um culto a Deus. Né? Então, nós vamos orar, vamos decidir isso. Dissolveu-se. Na outra assembleia, foi 90% a 10%. Eu falo, agora sim. Nós somos maioria, é maioria esmagadora, não é uma maioria quase lá. Nós não estamos vivendo num sistema político dentro da igreja. Nós estamos vivendo o quê? Dentro de um sistema democrático congregacional. Então nós temos que lembrar que é democrático, porque nós vamos decidir em conjunto, mas congregacional, lembrando que nós somos o quê? Um em Cristo. Nós não somos uma ação política em que nós temos aqui direita e esquerda, homens contra mulheres, brancos contra negros e outras coisas. Não, nós somos o quê? Um em Cristo. Não existe divisão em Cristo. Então, não pode ser desse jeito. Então, na subdivisão dentro da igreja não pode existir. Nós podemos ter ideias contrárias. Por exemplo, eu gosto desse amarelo. Mas eu gosto desse bege. Tudo bem, concordamos em discordar. Não é verdade? Concordamos em discordar. Então, amém. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pinta uma parte dessa cor, da outra. Olha como ficou bonito. Não é verdade? Não? Concordamos em discordar. Então, nós precisamos o quê? Levar sempre para a igreja, lembrando que nós somos o quê? Um em Cristo. Nós não podemos viver uma luta diária, uma briga constante. Já basta o mundo, nós estamos lutando o quê? Por Cristo. É pela expansão do Evangelho. Pela expansão do Evangelho. Então, irmãos, igrejas que são divididas por líderes ambiciosos ou crentes que questionam tudo por orgulho sem espírito de oração, nós precisamos colocar dentro de um quadrado. Olha, eu falei para os jovens ontem à noite, eu passei por uma situação no meu primeiro ministério, no primeiro culto, eu lembro até hoje, era uma quarta-feira, eu ainda não era pastor ainda, mas a igreja já me considerava na época,
eu estava finalizando o meu seminário e a igreja ia pedir minha ordenação. Eu fui fazer um estágio na igreja. Aquela igreja depois eu me tornei pastor dela por 3 anos, mas naquele ano lá, por 2 anos e meio, mas naquele ano lá eu era apenas seminarista. Quando eu cheguei lá, irmãos, não foi assim 1 mês depois, 2 meses ou um ano depois, não, foi o primeiro culto. Um casal estava lá. Eu não conhecia o histórico da igreja, não sabia nada, estava chegando, né? Ia conhecer os irmãos um por um. Esse casal, depois que terminou o culto geralmente era atrás, a igreja era um pouco maior do que essa aqui, então o pastor que era responsável lá ficou conversando lá com os irmãos, e esse casal me chamou. Eu pensei, vamos chamar para conversar, alguma coisa, né? Eles me chamaram, eu vim para frente aqui. E eles viraram assim para mim, aí eram mais ou menos umas 7 pessoas da família, veio todo mundo, ficou uma roda ao meu redor. Aquilo ali eu já achei estranho, mas bem, vamos conversar. Às vezes estão querendo conhecer, né, o seminarista novo e tudo. Eu estava com 21 anos na época, e aí o homem da família falou assim, olha só como o diabo é sujo. Graças a Deus, Deus ouviu nossas orações. Aí eu falei, foi, irmão, que bênção, né? Deus enviou um pastor que é mais novo. Quando ele falou pastor, eu era seminarista, nem era pastor ainda. Pastor mais novo, que é isso, que é aquilo, e que você agora, a gente vai poder tirar o outro pastor. Falei, como é? Não, porque... Não, calma aí. Fale isso de novo para mim, é que eu quero ouvir com todas as letras, porque eu acho que eu não entendi. Ele repetiu, teve a cara de pau de repetir. Eu falei, então vocês querem? Beleza. Ô, pastor, vem cá. Não, irmão, pelo amor, não, pastor, vem cá. Aí ele veio, eu lembro dele, que ele era um norte-americano altão, hoje ele está na glória. E aí ele foi andando bem assim, ele chegou lá, o que foi, meu irmão? Ele falava assim, né, ele tinha um sotaque, o pastor Bill, ele tem um sotaque bem brasileiro, né? O pastor Bob não tinha, não. Ele era bem enroladão, assim, no sotaque dele. Irmão Atos, pode falar? Aí eu falei, pastor, eu queria que os irmãos falassem o que os irmãos acabaram de falar aqui para mim. Não foi, não, deixe de ser envergonhice. Eu falei, deixe de ser envergonhice. Você está criando facção dentro da igreja? Isso não é cristão, isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de um membro de igreja. Você está indo contra o ministério do pastor, na minha frente aqui, você acha que eu ia fazer o quê? Que eu ia dizer, beleza, olha, vamos fazer isso? E, olha, rebeldia é uma das coisas que mais me irrita na face da terra. E aí eles falaram, eu lembro o pastor Babé era bem mais calmo, bem tranquilo, e ele virou assim, meus irmãos, eu amo vocês, mas para que eu não possa tomar uma decisão mais difícil, seria bom que a partir de amanhã vocês não voltassem mais. Não voltassem mais. E aí eles saíram. Eles já queriam sair, já estavam em rebeldia e tudo, então o pastor já conhecia o histórico, né? Eu não conhecia, fiquei conhecendo naquele momento. Não, e não voltaram mais, graças a Deus. Porque depois a gente descobriu que eles estavam dando problema em outra igreja lá, fazendo a mesma coisa e assim por diante. Acho que saiu aqui. Não aprenderam. Então, o que acontece é o seguinte, a rebeldia contra Deus, ou contra a liderança, é rebeldia contra Deus. E a gente não pode aceitar. Olha, eu vou dizer para os irmãos, eu estava ajudando o meu pai numa determinada igreja, e aí eles fizeram de forma errada lá as coisas como deveria ser, pois os irmãos chegaram em mim, como filho dele, chegaram em mim e disseram assim, mas agora, graças a Deus, a gente tem o pastorato que vai ficar conosco. Eu falei, eu não vou. Não, mas a igreja vai ficar sem pastor. A escolha foi de vocês. Acho que eu vou compactuar com rebeldia? Faça a coisa da maneira certa. Faça a coisa da maneira certa. Olha, eu lembro que meu pai havia ensinado por 3 anos. Meu pai sempre falou a mesma coisa. Meu pai, eu admiro muito ele, porque ele nunca teve esse problema com o ministério. Ele diz, o nosso ministério é o mundo. Aonde Deus nos levar, é onde nós vamos trabalhar. E meu pai sempre foi assim. E Deus sempre abençoou. Hoje a gente não tem muitas coisas financeiras, mas a gente tem
inúmeros testemunhos de como Deus abençoou a nossa vida e a nossa família. E meu pai sempre ensinou o seguinte, olha, quando a igreja não me quiser mais, é só falar. É só falar. Mas vamos fazer a coisa direito. E aí eu lembro que não fizeram a coisa direito, eu que descobri as coisas lá, e foi um alvoroço. Eu tenho esse problema de descobrir as coisas, eu não queria não. E aí o que acontece é que Deus veio, aí eles vieram, não, mas o Atos vai ficar. Eu falei, não vou não. Tá errado. Tá errado. Nós não podemos compactuar com um erro dentro da igreja, nós precisamos ser sérios, nós precisamos levar a liderança de Deus a sério, porque a liderança do povo da igreja foi instituída por quem? Por Deus. Então, olha, um exemplo que nós temos bíblico. Davi teve 3 oportunidades de matar Saul. 3. E eles falaram, olha, ele está ali na caverna. Olha, ele está ali dormindo. Olha, ele está ali fazendo outras coisas. É só você chegar lá. O que Davi falou? Olha, foi Deus quem colocou, é Deus quem tira. Foi Deus que fez isso aqui, é Deus quem faz também. Em toda a Bíblia nós vemos homens fazendo a mesma coisa. Então, a rebeldia contra a liderança traz o quê? Um espírito dentro da igreja que quebra. Quando nós aceitamos a rebeldia dentro da igreja, o que acontece com a igreja? Ela definha. Ela definha e ela se destrói. E o pecado, ele gera consequências. Olha, eu queria finalizar com isso. Justamente sobre a terceira e última parte. O pecado em situações críticas. Nós temos duas coisas específicas. Uma em Meribá, que vai de Números 20, de 1 a 13. E uma que é a serpente de bronze, em Números 21, de 4 a 9. Porque a Bíblia deixa bem claro, em Números 12, que Moisés era o homem humilde e mais manso da terra. Você tem noção que o homem mais manso da terra perdeu a paciência com o povo de Israel, ao ponto de Deus falar assim, olha, fala com a pedra, que a pedra vai o quê? Dar água. O que ele fez? Já com raiva, tome na pedra. Agora, a água veio. A água veio, o povo bebeu água. Mas depois Deus chamou ele e falou o quê? Olha, o povo fez isso mesmo. Fez, te irritou, tirou de sério. Mas isso não pode acontecer. Você era o líder do povo de Israel. Eu coloquei e instituí você como líder do povo de Israel. Então, Deus disciplinou Moisés. E Moisés não pôde entrar na terra de Canaã por conta disso. Então, Deus disciplina até os seus maiores servos, se esses não estiverem sempre centrados em Cristo. Então, olha, nós vemos grandes homens na história simplesmente tomarem decisões erradas porque não seguiram a Cristo e foram severamente disciplinados. Então, eu trago justamente para aqueles que estão ensinando, para nós que estamos na frente, sempre mantermos a nossa visão em Cristo. Por quê? Porque as dificuldades vão chegar. Não é, pastor? Não é pouca, não. Mas se a gente não tiver centrado em Cristo, por isso a importância da igreja estar constantemente orando pelo seu pastor, constantemente ajudando, deixando o trabalho leve. Por quê? Porque quanto mais nós fizermos isso, mais o nosso pastor vai estar preparado para, no momento da adversidade, estar firme no Senhor. Irmã? Então, a pergunta foi por causa disso que ele não chegou a terra prometida? Sim, o que acontece? Quando Deus deu a ordem a ele, disse, olha, fale com a rocha. E quando Moisés bateu na rocha, o que Moisés fez? Ele tirou a autoridade de Deus. Ele colocou a autoridade como para si. Pois, então já que vocês vão beber de todo jeito. Fazendo uma paráfrase, né? Vocês vão beber de todo jeito. E Deus não tinha dado essa ordem, tinha dado fala com a rocha. O povo quem disciplina sou eu. Então a sua responsabilidade não é disciplinar o povo, a sua responsabilidade é ensinar e mostrar o que eu estou mandando. E o Moisés quis fazer com a sua própria força ali naquele momento, de tanta raiva que ele estava, né, a ira. Então Deus acaba castigando ele nesse sentido pela desobediência. Então Deus não imputa o erro de Israel para cima de Moisés, mas Deus imputa o próprio erro de Moisés em cima dele mesmo, entende?
Então Moisés seria um dos que entraria, se não tivesse pecado. Ele chegou a ver. Aí Deus permitiu que ele visse, porque ele tinha sido um servo fiel ao Senhor até aquele momento. Na verdade, ele continuou sendo um servo fiel. Foi um momento de fraqueza em que ele desobedeceu a Deus. Então Deus falou, não, olha, eu vou te deixar ver, para você ver onde você iria entrar. Mas Moisés foi para um lugar melhor, né? Ele foi para um lugar melhor. Mas deu para entender? Então, como princípio, irmãos, a desobediência, mesmo em detalhes, ela tem consequência. Mesmo em detalhes, ela tem consequência. Olha, uma outra situação, tá? O pecado em situação crítica foi da serpente, Números 21, de 4 a 9. Você vai ver ali Jesus imputando para si mesmo a aplicação, né, disso. O povo murmura novamente e Deus provê então a salvação para o povo de Israel. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui. O povo murmura ali as serpentes abrasadoras, então Deus provê ali a salvação ao levantar a serpente de bronze. E aí Deus fala, olha, quem olhar para a serpente e confiar vai ser curado, e aí acontece. Então Cristo, lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15, Cristo vai aplicar, olha, do mesmo jeito que a serpente foi levantada, o filho vai ser levantado também e vai ficar por 3 dias ali. Então, só para nós aplicar... O irmão ia falar? Não? Alguém ia levantar a mão? Não? Então, a aplicação que nós podemos ter aqui é que até líderes podem falhar. Líderes fiéis. Moisés era um líder fiel ao Senhor, um dos maiores profetas do povo de Israel. Mas líderes podem falhar. Mas Deus continua fiel, independente da situação. A salvação está em olhar para Cristo, não para os nossos próprios esforços. Não somos nós. Por isso que quando alguém fala assim, mas fulano de tal pastor pecou, então a igreja definhou ali, várias pessoas se desviaram. É porque nunca olharam para Cristo, sempre olharam para o pastor. O nosso olhar como cristãos deve ser olhar para o pastor, mas a pessoa do pastor tem que estar brilhando a imagem de Cristo. Aí eu olho para o pastor, sigo o pastor, porque o pastor está espelhando Cristo. No momento que ele parou de espelhar Cristo, o que é que eu faço? Eu vou deixar de seguir a Deus? Não, eu vou seguir a Deus. O que é que Deus fez? O pastor é um homem pecador também, erra como qualquer outro, como qualquer pessoa. Então, ele se arrependeu? Está servindo a Deus ainda? Vamos servir junto. Não se arrependeu? Eu vou me desviar porque o pastor pecou. Não, a minha fé não está no pastor, a minha fé está em Cristo. O pastor é um homem utilizado por Deus para me ajudar a ter mais firmeza na fé, né? Então, por isso que nós precisamos constantemente orar nosso pastor. E por último, então, irmãos, nós temos a fidelidade de Deus em meio à incredulidade. De Números 23 até Números 31, nós vemos 3 situações. Balaque e Balaão. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão ele era considerado como alguém de Deus. Deus transforma então a maldição em bênção, porque quando ele vai amaldiçoar o povo, Deus dá uma repreensão para ele, então ele abençoa o povo de Israel. E há uma declaração ali em Números 23, 19, sobre a declaração de Balaão sobre quem era o povo de Israel. Pouco tempo depois, Deus dá uma lição muito grande nele. Quando o povo de Israel destrói aquela região, Balaão estava no meio. Por quê? Porque foi servir no lugar onde ele não deveria servir. Ele devia estar com o povo de Deus e decidiu servir em outro lugar. A apostasia ali em Sitim, em Números 25, o povo cai na idolatria e prostituição com os moabitas, Deus julga com pragas, então Finéias se levanta com zelo santo diante de Deus. Depois os irmãos leem aí certinho Números 25. Olha, em Números 26 a 31, há um novo censo do povo de Israel. A segunda geração do povo de Israel agora estava pronta para entrar na terra de Canaã. Só que aí Moisés fala, ainda não. Porque agora vocês vão ter que fazer o quê? Vocês são segunda geração, vocês precisam ouvir novamente a lei. É onde nós entramos em Deuteronômio, que é o pastor que vai trazer esse estudo. Então Moisés vai preparar o povo para entrar na terra, porque a fidelidade de Deus é maior do que a fidelidade ou do que a falha humana. 2 Timóteo 2,13 diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. Salmo 100, versículo 5 diz, a sua fidelidade estende-se de geração em geração.
Mesmo que nós falhemos, Deus continua fiel e cumpre as suas promessas. Então, irmãos, a aplicação é essa. Então, fazer 3 aplicações rápidas. Nós devemos rejeitar a murmuração. Eu esqueci de passar ali. Deixa eu só passar. Ali. Então, devemos rejeitar a murmuração, incredulidade e rebeldia. Devemos viver pela fé, submissos à vontade de Deus constante, e devemos confiar na fidelidade de Deus, olhando sempre para Cristo. E concluindo tudo, a incredulidade nos impede de avançar, mas a fidelidade de Deus nos sustenta até o cumprimento das suas promessas em Cristo Jesus. É a nossa confiança em Cristo. É a nossa confiança de que Deus já tem tudo reservado para nós. E eu queria terminar dizendo o que Cristo falou, olha, se não tivesse lugar, eu mesmo vos diria, pois vou preparar-vos lugar. Nós estamos indo para a eternidade. Irmãos, de vez em quando eu falo, o pessoal fica assim, ai não, Atos, mas não pode ficar falando. Eu quero falar, eu estou pronto para ir para a glória. Se Cristo me chamasse hoje, Senhor, leva teu servo. Eu ia ficar assim com minhas filhas, né? Mas é Deus que vai cuidar delas, é Deus que vai cuidar da minha esposa. Eu quero ir para a eternidade. Eu tenho a minha convicção de fé. Então, se Cristo me levar hoje eu estaria com Ele lá nos céus. Então, que todo cristão tenha essa mesma convicção. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, aqui na Tua presença nós queremos Te agradecer por esse tempo que nós tivemos, ó Pai, de estudar o livro de Números e entender, ó Pai, sobre a Tua fidelidade mesmo diante de um povo infiel. Nós, ó Pai, não queremos ser povo infiel, mas pelo contrário, queremos sempre saber e ter a certeza da Tua fidelidade, queremos viver uma vida fiéis ao Senhor, sabendo que o Senhor está na direção. Abençoe o nosso pastor, abençoe a sua família, abençoe, ó Pai, todo o ministério que eles têm aqui na igreja, que o Senhor possa fazer, ó Pai, cada vez mais cumprir o Teu propósito na vida deles, que pessoas possam ser salvas, que essa igreja possa crescer e desenvolver, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, ó Pai, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amém, aleluia, amém, nós estamos despedidos.